Então, é importante nós adentrarmos o que é ao tema desta série. O tema desta série é nada mais é que Jesus, caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida é o tema desta série. Jesus mesmo falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Por Jesus Cristo. Não existe outro caminho que possa nos levar ao Pai. E Jesus, muitas vezes, Ele proclamou sendo filho do Deus Altíssimo. E muitas vezes Ele foi apedrejado. Por quê? Porque as pessoas não criam nele, que pensavam que Ele era um homem normal. Um homem, digamos, de um relacionamento de homem e mulher. Que Ele tivesse nascido. Não. Jesus não foi um fruto de homem e mulher. Jesus foi um fruto especialmente de Deus, para que realizasse o plano dele, onde Jesus ia morrer, ia ressuscitar, e teve aquele tempo de ensinamento com a igreja, onde Ele ensinou a palavra, onde Ele andou entre os homens em ensino, trazendo a verdade. E essa verdade muitas vezes incomodou a muitos, e continua incomodando até os dias de hoje. A gente vê na história da igreja uma perseguição muito grande na igreja. Por quê? Por causa da verdade. Os apóstolos foram mortos por causa da verdade. O próprio Cristo foi morto por causa da verdade. E nós, aquele que proclama a verdade, será que não será perseguido? Nós proclamamos a verdade? Temos proclamado a verdade? Muitas vezes, quando a gente se levanta para proclamar a verdade, a gente começa a ser perseguido, porque as pessoas começam a te olhar com outros olhos. Por quê? Porque a verdade, ela contesta toda a maldade que há no ser humano. E isso faz com que o ser humano, mostra que o ser humano, ele não é nada se ele não estiver com Cristo. Então, gostaria de falar um breve acontecimento, digamos, um breve enunciado do capítulo 7. Aqui fala, o capítulo do Evangelho descreve a participação de Jesus na festa dos tabernáculos em Jerusalém. Este evento revela a missão de Jesus e a reação das pessoas ao seu ministério. Então, o que a gente aprende desde o anterior até agora com o livro de João, que é um livro maravilhoso. É um livro que detalha muito o ministério de Jesus, E isso mostra também o quão maravilhoso foi o ministério de Jesus na terra. Jesus ensinou as pessoas a fazer. Jesus ensinou as pessoas o que fazer para receber um testemunho dos que os ensinamentos dele, e mostrou que os ensinamentos dele não vinham dele mesmo, mas sim do próprio Pai. O ensinamento de Jesus não vinha dele. Isso ele deixa bem claro. Os meus ensinamentos vêm de Deus. Não sou eu que vos falo, e sim o próprio Deus. Jesus usou metáforas como água e luz para atestar a sua divindade. Jesus comparou o rio de água viva que flui de Deus. Esse rio de água viva nada mais é que o Espírito Santo, que hoje habita em cada um de nós. É importante nós entendermos. Esse Espírito Santo que nos conduz, nos orienta e nos instrui através da nossa trajetória. A quando cairmos, nos levantarmos, quando nos sentimos fracos, nos fortalecermos. Isso através do Espírito Santo. Jesus também ensinou que a fonte de um alimento espiritual muito mais profundo é o comunicado que a gente tem com o Espírito Santo. É dando ouvido ao Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos alimenta e alimenta a nossa vida espiritual. Ok? Então, isso é um breve enunciado sobre tudo que Jesus ensinou no tabernáculo, ali no pátio do templo, quando ele estava ali ensinando as multidões. Então, vamos fechar os nossos olhos e orarmos para dar início ao nosso estudo do João, que a gente vai do 25 ao 53, se eu não me engano. Ok? Pai maravilhoso, te entregamos este tempo, Pai. Que o Senhor venha estar preparando os nossos ouvidos, Pai, para escutar mais a Tua palavra, Pai, para entendermos, Pai, quem Tu és e Te reconhecer, Pai, e crermos em Ti, Senhor. Nós não somos nada, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo possa me conduzir esta noite, Pai, para que eu possa pregar verdadeiramente, Pai, a Tua palavra, Pai. Que nada venha de mim, Pai,
mas que tudo que for falado aqui, Pai, venha do fluir do Teu Espírito em mim, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te entrego esse tempo, que o Senhor possa estar, Pai, a buscar, Pai, um lugar, Pai, nos nossos corações, Pai, que nós precisamos exclusivamente, Pai, do Teu amor, Senhor, para que possamos, Pai, ser tudo em Ti, Pai, em nome de Jesus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em João 7, começando pelo versículo 25 ao 29, que nos diz assim. Então, o versículo 25 ao 29 nos diz assim: alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que está querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe faz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, Cristo vier, ninguém saberá de onde ele vem. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: vocês não somente me conhecem, mas também não sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque veio da parte dele e ele me enviou. O que esse versículo quer dizer? Este povo, essa multidão, ela conhecia Jesus como sendo um homem, como eu havia falado anteriormente, fruto de um relacionamento entre homem e mulher. Eles conheciam a mãe de Jesus, sabia que Jesus era filho de Maria e de João, e conheciam os irmãos de Jesus também. Então, eles não creram em Jesus, por mais que Jesus já tivesse feito maravilhas entre o povo, eles ainda não criam em Jesus como sendo o Filho do homem. Então, esse versículo aqui contesta as autoridades contestam os ensinos de Jesus e não reconhece ele como sendo o Messias. Então, esse povo não cria nele, né? E isso, Jesus começa a mostrar para eles o quê? Que eles não o conheciam, não sabiam de onde ele vinha, né? Tudo aquilo que ele estava ensinando não vinha dele, e sim vinha de quem? Do Pai, do próprio Deus, no qual o plano era perfeito. Então, Mateus mesmo, lá em Mateus 11, 27, nos diz assim: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, o que ele quer dizer? Nada do que ele falava vinha dele mesmo. Tudo que ele falava vinha de quem? Do Pai. Ok? Então, uma passagem que é muito importante, que ele nos diz aqui no texto, é o versículo 27 aqui, que ele diz assim: mas nós sabemos de onde esse homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde. Então, naquela época, na tradição, eles tinham um predito, como a gente tem vários preditos, ditados, digamos assim, que a gente pode dizer. Então eles acreditavam que Cristo viria, mas eles não saberiam de onde esse Cristo viria. É como se fosse um passe de mágica. Cristo nasceu e não era bem assim, porque a palavra mesmo fala ali em Miqueias 5:2. Se nós abrirmos ali em Miqueias 5:2, ele fala assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grande de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aqui em Miqueias já falava que o Cristo viria da onde? De Belém. Então, esse povo que falava isso era ignorante com relação às Escrituras. Essas Escrituras
já existiu antes de Jesus se fizer carne. Antes de Jesus se fez carne, essa escritura já existia. Os profetas já tinham pregado, principalmente Isaías, que fala bastante sobre o Cristo. Então aqui mostra a ignorância daquele povo, que pensava que Jesus viria do nada. Não, Jesus ele nasceu em Belém. Por que ele foi parar na Galileia? Isso tem um grande acontecimento. Primeiro, quando a Maria estava grávida, o rei Herodes procurou matar o menino. O que aconteceu? Maria e José, eles fugiram. Então eles fizeram uma grande peregrinação para salvar a vida de Jesus. Então, Jesus, depois de um certo tempo, ele foi morar na Galileia. Não que ele tivesse nascido na Galileia, ele foi morar na Galileia. E Galileia naquela época não era muito vista, por quê? Porque era um povoado pequeno e muitas vezes havia uma mistura de cultura. Como muitas vezes pode dizer, a cultura do povo judeu ali na Galileia se misturava muito com a cultura dos gentios. Então, quando alguém dos judeus se referia a Galileia, se referia com maus olhos, olhando para a Galileia como se nada de bom poderia sair da Galileia. Ok? Então, dando início, vamos agora para o versículo 30. No versículo 30 nos diz assim: então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Que Jesus, quando Jesus fala, a sua hora não havia chegado, ele está falando aqui que o plano de Deus ainda não estava para ser cumprido. Nem o homem e ninguém poderia alterar aquele plano. Nem os fariseus, nem os romanos, ninguém poderia alterar o plano. O plano de Jesus morrer estava determinado por Deus. Jesus ia seguir o plano e o cronograma dessa missão. Então, a missão de Jesus não poderia ficar pelo meio. Ele ia completar a missão. E completar a missão seria o quê? A sua morte e ressurreição. E a sua ascensão ao céu. Ok? Então, aqui nós viemos também o quê? Quando ele fala assim para Maria também, quando a Maria conversa com ele, conversa com ele sobre naquela festa de casamento, quando o vinho tinha acabado. E ele fala para Maria: mulher, ainda não é chegado a minha hora. Então, isso também podemos entender o quê? Que muita gente quer acelerar os planos, mas os planos de Deus, eles não serão alterados com relação aqui, nem para mais, nem para menos. Será no tempo certo. Então Jesus cumpriu tudo aquilo no tempo certo. Ok? Então o que podemos entender aqui? Que não existe artimanha, nem armadilhas para que o plano de Jesus fosse abreviado. E assim vai ser também quando Jesus vier para resgatar a sua igreja. Então, os acontecimentos que irão acontecer, todos esses acontecimentos vão acontecer no tempo certo. Nós não sabemos o tempo certo. Por isso que é importante a gente estar em conexão com Deus, sermos íntimos dele para entender os processos. A gente sabe, muitas vezes, como a palavra fala, vai ter os acontecimentos, eles vão cada vez mais ser mais frequentes. Eles vão se acentuar mais. E isso mostra que a vinda do Senhor está próxima. Ok? Então, indo para o versículo 31 e 32, ele nos fala assim: porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Cristo, quando Cristo vier, será que ele vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão a murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prender. E Jesus disse: ainda por pouco tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu vou. Então, ali Jesus estava falando o quê? Da sua morte e ressurreição.
que é importante entendermos aqui? Jesus, ele estava dizendo que por algum tempo ele estaria ali ensinando, falando do evangelho para aquele povo. Ele iria morrer no madeiro, ele iria ressuscitar, ia ter mais um tempo, depois de ressuscitar mais um tempo, e ele iria ascender ao céu. E quando ele ascendesse ao céu, ele ia enviar o Espírito Santo para nos auxiliar na caminhada, assim como esse Espírito Santo auxiliou os apóstolos ao longo do ministério de cada um deles. Ok? Então, o que a gente pode ver aqui no 31 e 32 é: no ambiente de incredulidade também há fé, pois muitos viam tudo que Jesus estava operando naquele lugar. Pois Jesus lhes põe todos, mas nem todos são capazes de reconhecer o milagre e o poder de Jesus. Então, o que eu quero dizer? Que Jesus, ele se expõe a todos. Ele se expõe a todos aqueles que estavam ali na multidão. Ele se mostrou a todos. Todos viram Jesus, mas nem todos foram capazes de crer em Jesus. Assim é muitas vezes para a nossa vida. Muitas vezes Jesus se expõe a nós, mas nós, os nossos olhares ainda vê Jesus como muitas vezes, como sendo um amuleto. Porque muitas vezes quando a gente conversa, a gente vê como as pessoas pensam que Jesus é um amuleto, ou que Jesus foi um homem iluminado, que Jesus foi... E isso faz com que a gente não entenda aquilo que realmente Deus, através de Jesus, nos ensinou. Jesus é o Filho de Deus. Assim como Pedro revela: tu és o Filho, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós precisamos entender isso também, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, o que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Nós não éramos nada, mas através da vida de Jesus nós fomos justificados. Todo aquele que crê nele será justificado. Ok? Todo aquele que crê nele. Ele fala isso através da sua palavra, que então o poder está no crer no Filho de Deus. Amém? Aqui podemos também ver lá em Marcos 11, 18, que nos diz assim: quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com os ensinos de Jesus. Jesus, ele encantava com a sua sabedoria. Ele encantou mestres da lei com a sua sabedoria. E a gente vê, o próprio João relata, ele encantou através dos seus feitos. Ele encantou Nicodemos, né? Nicodemos ficou admirado e chegou a ter com Jesus uma noite, dizendo: Jesus, que ele pensava assim: essas coisas que o Senhor me faz não vêm dele mesmo, só pode vir de alguém maior que ele. E alguém maior que ele era o próprio Deus, porque nenhum homem terreno, nenhum homem natural poderia fazer as coisas que Jesus fazia. E eu acredito que Nicodemos creu em Jesus, mas só ele nunca demonstrou em público a sua crença. Por quê? Porque ele seria perseguido como seguidor de Cristo, como a maioria dos seguidores de Cristo era perseguido. E a gente vê isso ao longo do livro de João, quando a gente vai ver lá no final, quando os fariseus, junto com os guardas, tentam prender Jesus, e Nicodemos fala que não podemos prendê-lo, este homem, sem antes ouvi-lo e o que ele tem para dizer. Então, pela lei, ninguém poderia ser preso sem antes não tivesse o seu direito de defesa. Tu precisava relatar por que tu estava sendo preso. Tu precisava testemunhar sobre aquilo. E muitas vezes os guardas e os fariseus queriam matá-lo, Jesus, sem que houvesse esse tempo de testemunhar, se houvesse esse tempo de relato sobre os fatos e por que Jesus havia de ser morto. Amém? Então aqui também podemos ver aqui no versículo 33 que os guardas não podiam ter êxodo no que eles queriam fazer. Por quê?
porque o tempo e o cumprimento de Deus ainda não havia sido cumprido. Amém? Então o homem não poderia fazer nada. O tempo ia transcorrer da maneira como Deus queria. Então, analisando ali o versículo 35, vou analisar o versículo 35 aqui. No 34, vamos analisar o versículo 34. O versículo 34, ele fala que nos diz assim, ó: vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu vou. Então tinha também aí um processo naquele povo ali também de ignorância, que o povo pensava que Jesus naquele momento ele ia para uma terra de gentios. E se Jesus fosse para a terra de gentios, os judeus não poderiam ir, por causa do seu costume, eles não poderiam se contaminar com a vida dos gentios. Então com isso eles pensavam assim: se ele for para a terra do gentio, onde estavam os gregos, nós não podemos ir com ele. Ok? Então ele falava assim, por isso que ele fala: e vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde? Jesus, ele iria para a morada celestial aqui. Ok? Então, para onde Jesus iria, naquele momento, ninguém poderia ir. Seguindo no versículo 35, então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não possamos achar? Será que ele pretende ir para a diáspora entre os gregos? Viu? O que eles pensavam? Será que Jesus vai para a diáspora entre os gregos? Primeiramente, entender o que foi a diáspora. Diáspora é uma expressão judaica usada para explicar o espalhamento, né? O povo judeu foi espalhado pelo Império Romano naquela época. O Império Romano espalhou o povo judeu. Então, os judeus muitos foram morar em terras de gentios para fugir do poderio e do Império Romano. Então, por isso que eles usavam isso daí. Se Jesus fosse morar com os gentios, eles não poderiam ter contato com Jesus. Santa ignorância ali naquele momento ali. Ok? Aí ele fala assim, no 36. O que significa isso? Que ele diz: vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Era isso. Eles não poderiam ir para onde Jesus iria, que seria para a morada celestial. Ok? Uma coisa que é muito importante entendermos aqui é sobre como o povo, desde o antigamente até hoje, como podemos ver lá em Oséias capítulo 5, do 5 ao 6. Aquele povo era tão ignorante que a sua arrogância, a sua soberba era uma arma contra eles mesmos, né? Então, isso a gente tem que também cuidar, porque a gente vê que o povo também de Israel, como a Bíblia relata em Oséias, também caiu pela ignorância, por achar que eles poderiam fazer tudo pelos seus ensinamentos, não seguir o ensinamento de Cristo, não seguir o ensinamento de Deus. Então, naquela época, eles se afastaram de Deus, e Deus fala abertamente, como a gente pode ver no versículo 5, no capítulo 5, do versículo 5 ao 6, que Deus já não estava mais com eles, por causa das suas inclinações e da sua compreensão sobre os fatos. Então eles tinham uma vida totalmente errada e queriam agradar a Deus através da sua vida errada. Eles se prostituíam, eles viviam de qualquer modo e queriam que Deus o aceitasse daquela maneira. Então Deus fala que as suas ofertas e seus sacrifícios são em vãos, porque eu não estou entre vocês, eu não estou entre aquele povo. Deus já não reconhecia eles como sendo o seu povo. Então, os fariseus também, pela sua arrogância,
por ter estudado as Escrituras, eles achavam que o que eles entendiam não poderia ser confundido com o que Jesus ensinava, porque Jesus nada mais era para eles um homem terreno. E Jesus tinha uma sabedoria tremenda, e a sabedoria que Jesus tinha, que encantou a muitos ficaram admirados com Jesus no pátio do templo, com o que ele ensinava, com autoridade, que ele ensinava com amor. Então muitas multidões eram encantadas, se encantavam com o que ele falava. E isso, eles achavam que, como um homem, como Jesus, que eu vi, sendo de Maria e de João, poderia ter esse conhecimento. Jesus não estudou numa escola rabínica. Jesus não estudou numa escola de fariseu. Jesus não se tornou doutor da lei. Então, para eles, o Jesus não tinha crédito nenhum. Para ter crédito, tinha que ser quê? Alguém que estudasse, como se eu dissesse assim, para te ser alguém, tu tem que estudar numa faculdade. Tu tem que passar numa faculdade, senão tu não é ninguém, quem tu és. E naquela época a faculdade para eles era ser doutor da lei. Tinha que passar por uma escola rabínica. E Jesus não. Jesus e seus apóstolos e seus discípulos quebraram todo esse conceito com seus conhecimentos. Então Jesus ensinava com amor, e aquilo cativavam as pessoas que ouviam. A gente vê, principalmente no livro de João, que as multidões ficavam admiradas aos pés de Jesus. E isso incomodava quem? Aos fariseus, porque Jesus apontava a maldade daquele povo. Jesus apontava o que estava dentro do coração daquele povo. Por fora, que nem ele fala, por fora vocês são todos bonitinhos, andam com roupas bonitas. Agora com fio. Então, seguindo, temos ali o versículo 37. Vamos do versículo 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo. Os que nele crescem havia de receber quê? O Espírito Santo, pois o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, o que Jesus está falando ali? Que aquele que crer nele receberá o Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda não tinha dado, porque Jesus ainda não tinha subido aos céus. Naquele momento Jesus ainda não tinha morrido, e naquele momento Jesus ainda não tinha ressuscitado. Então o Espírito Santo viria quando Jesus, dentro do plano de Deus, ele ia morrer, ressuscitar, ia estar 40, quando ele ressuscitasse, ia ficar 40 dias no cenáculo, digamos numa peça, ensinando os seus discípulos, para que quando ele ascendesse ao céu, o Espírito Santo, esse presente que hoje habita no interior de cada um de nós, estaria com os apóstolos. O Espírito Santo ajudou os apóstolos a gravar tudo aquilo que Jesus ensinou. A palavra fala claramente que Jesus fala que o Espírito Santo iria ajudar eles a gravar todos os ensinamentos, para que onde eles andassem, eles pudessem proclamar as boas novas. Esse Espírito Santo habita em cada um de nós. Esse Espírito Santo ainda nos ajuda a gravar todas as palavras que a gente possa ler nas suas escrituras e proclamar o Evangelho. É esse Espírito Santo que auxilia nós na caminhada. Lembra que a gente viu aqui na igreja o filme do Peregrino?
A gente fez lá com jovens, quando eu ainda era líder de jovens, a gente fez uma cinema aonde a gente viu ali o filme Peregrino. Peregrino nada mais é que um homem que sai de um lugar, passa por diversas dificuldades, mas o Espírito Santo sempre levando ele a olhar para a cruz de Cristo, para saber quem ele é. Onde ele chega no final, se depara com a cruz e todo o fardo pesado que ele carregava na vida dele se desfaz. E esse ajudador que ajuda o peregrino na caminhada, aonde ajuda ele a vencer as tentações, a fortalecer ele quando se sentia cansado e a mostrar realmente quem era, para onde ele deveria ir, a caminhada que ele deveria seguir, era o Espírito Santo. É esse que nos auxilia, é esse que nos ajuda na caminhada. Nós como cristãos temos que entender que o Espírito Santo ele nos auxilia. É importante que nós venhamos entender isso. Que então esse fluir de rios de água viva é o Espírito Santo em nosso interior, que vai fluir através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa vida ético-cristã. É importante saber, se nós realmente somos de Cristo, o nosso testemunho tem que glorificá-lo. As nossas atitudes têm que glorificá-lo. Ok? Se nós não estamos glorificando Cristo, nós temos que rever os nossos conceitos e se realmente nós estamos crendo em Jesus Cristo. É forte, né? É forte. Mas será que nós temos crendo em Jesus Cristo? Nós acreditamos em Jesus Cristo? A palavra fala que o espírito do homem conhece ele mesmo. E através das nossas atitudes nós mostramos se nós realmente temos revelado Cristo ou não. Amém? A palavra também fala, aqui eu trouxe um salmo de Davi, Salmo 23, que fala assim: ainda que eu andasse no vale da morte, não temerei mal algum. Se o Espírito Santo está comigo, eu não vou temer mal algum, porque Ele me guiará, mesmo que eu passe por caminhos difíceis. Davi já tinha entendido isso, mas muitas vezes nós não entendemos. Davi entendeu muitas coisas quando ele fala que ele estava vendo o Senhor sentado do lado do meu Senhor, quando ele disse assim. Então Davi já conseguia enxergar Jesus sentado do lado de Deus. E nós temos essa revelação nos nossos corações. Que revelação nós temos de Jesus? Jesus pergunta à multidão: e vocês, que dizem quem eu sou? Muitas vezes Jesus está perguntando para nós também. Uns dizem que é Elias, outros dizem: mas tu, quem dizes que eu sou? O que Jesus é para você? A gente fez uma pergunta dessa no retiro, né? Resume em uma palavra que Jesus é para você. E eu gostei muito do que a Nicole falou: Jesus é rei. Lembra disso? Uma criança já conhece Jesus como rei. É isso que a gente tem que passar, esse ensinamento para as nossas crianças, para que eles possam entender quem é Jesus. Para que eles possam entender através da nossa vida, quem é Jesus. Muitas vezes nós queremos ter Jesus do nosso modo, seguindo uma vida errada, uma vida sem arrependimento. E Jesus não nos quer assim. Como nós queremos tocar em outras vidas, se a nossa vida está totalmente errada? Não tem como. Não é isso que Jesus espera de nós. Não é assim nessa caminhada que nós vamos glorificar Jesus. Amém? Jesus também
com a samaritana no poço, né? A gente pode ver em João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, nessa pessoa, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, seguindo ali no capítulo 7, do versículo 40 ao 43. Do 40 ao 43 nos diz assim: quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Outros dizem: ele é o Cristo. Que é importante, né? Alguém reconheceu que ele é o Cristo. Essa pessoa que reconheceu, com certeza essa pessoa cria do que, e bem dizer, ele viu os feitos que Jesus tinha feito naquele tempo. Os feitos que Jesus tinha feito ao meio do seu povo. Então, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não, Cristo não virá da Galileia. Cristo veio de Belém, da Judéia. Mas ele foi morar na Galileia. Então muitos pensavam que Cristo, como morava na Galileia, que ele tinha vindo da Galileia. E como uma pessoa que veio da Galileia poderia ser o Messias? A incredulidade. Não conhecia o Cristo verdadeiramente. Não conhecia o Cristo profundamente. E com certeza não tinha andado com ele. Senão saberia que Cristo veio da Galileia. Será que muitas vezes a gente não pensa que nem essas pessoas, que Cristo é algo terreno, foi uma pessoa terrena, uma pessoa iluminada que passou sobre a terra? A gente tem várias teorias sobre Cristo. Foi um homem muito sábio. Foi um homem iluminado. Não foi isso. A palavra mesmo deixa claro que ele se fez homem, se habitou entre os homens. O próprio João, para não deixar dúvidas, naquela época do gnosticismo, para não deixar dúvida, ele já começa. Eu gosto de ver o De Chose, que ele fica ali pensando, escrevendo ali, pensando, quando ele vê um relâmpago na janela. Claro, aquilo ali é uma alegoria, né? Aquilo ali é uma encenação. Aí ele fica pensando: ele era desde o início. E ele sempre existiu. Aí ele disse: não, vou começar meu livro assim. Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele era o próprio Deus. É importante, Jesus sempre existiu. Jesus, ele estava com Deus. Mas ele quis se fizer carne. Não é se fizer carne, como é que eu posso dizer em português, para não ferir o português, né? Porque a gente quer tentar colocar o verbo numa frase que muitas vezes fica difícil de colocar, e a gente acaba assassinando o português. É melhor assassinar o português do que assassinar a Bíblia, né? Então, ele se tornou carne, se tornou humano para habitar com os homens. Ele quis sentir as dores, o sofrimento dos homens. Quis sentir o que a gente passava. E para cumprir o plano perfeito de Deus, que era nos tornar filhos de Deus, deixar de ser o unigênito do Pai e se tornar o primogênito, fazendo com que todos aqueles que crescem nele, se tornassem filhos de Deus. É isso importante, que nós venhamos crer em Deus verdadeiramente com o nosso coração. Que essa noite seja uma noite para que possamos entender o que é essa palavra, que esse trecho, que o livro de João, que a gente vai transcorrer ao longo dos cultos de domingo, tem nos ensinado e vai nos ensinar até a sua conclusão. Ok? Então, seguimos então ali depois a gente vê do versículo 45, do versículo 44 ao 52, assim. Então vamos lá acompanhar.
44. Vem dizer 45, né? Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Sim, não tinha como lhe pôr as mãos, porque por enquanto não era o plano que Deus queria naquele momento. Seguindo ali no 45, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E esses lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? E eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os guardas ficaram admirados com a sabedoria de Jesus. Eles chegaram lá para prender Jesus e se depararam Jesus ensinando. E aquilo, eles foi assim como se fosse assim, e ficaram admirados com o que Jesus ensinava. E quando eles voltaram, eles falaram isso aí, que ninguém, jamais alguém falou como este homem. Esse homem falava com sabedoria, com amor, com autoridade, essa autoridade que vinha do Pai. Então, começou a trama ali. Será que vocês foram enganados? Então, os fariseus já começam assim: será que vocês foram enganados? Por acaso, alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Sim, algum dos fariseus creu nele. E Nicodemos creu nele. Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Então os fariseus ali estavam bravos e já disse que aquele povo que nada sabia da lei era maldito. Por quê? Porque eles começaram a admirar os ensinamentos de Jesus. Começaram a se contagiar com os ensinamentos de Jesus. E os fariseus cada vez mais incomodados com aquilo. Porque para eles, Jesus não passava de um blasfemador. Como se poderia se dizer que era filho de Deus, sendo um homem totalmente natural? E Jesus não era um homem totalmente natural. E isso fazia com que cada vez mais ele se apressasse para tramar a morte de Jesus. Aí seguindo ali, o versículo 50 nos diz assim: Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz? Então aqui Nicodemos já começa a contestar eles: vocês querem matar Jesus, querem julgar Jesus, mas para que tu possa fazer isso, primeiro tu precisa quê? Ouvi-lo. Precisa trazer ele para que possamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Mas Nicodemos tinha tido com Jesus e o coração dele queria em Jesus. Então ele queria realmente tentar trazer esse processo para tardar um pouco a morte de Jesus, porque ele sabia que a morte de Jesus era certa. Só não sabia o quando que isso iria acontecer. Mas Nicodemos não sabia que o plano de Deus era perfeito. Aliás, ele sabia, porque ele era o mestre da lei, e o mestre da lei, ele entendia totalmente da Torá e dos profetas daquela época. E os profetas daquela época falavam bastante sobre isso, principalmente o profeta Isaías. Ok? Então, seguindo ali, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele tem e saber o que ele fez? Então primeiro precisamos ouvi-lo e saber o que ele fez. Será que ele precisa ser condenado pelo que ele está fazendo? Jesus simplesmente falava a verdade. O que Jesus contestava naquele momento era a verdade. E a verdade mostrava a maldade daquele povo. E aquele povo, ele tinha um ódio de Jesus pelo o que ele ensinava. E cada vez multidões e multidões o admiravam. Multidões e multidões se deleitavam na presença do Senhor, na presença de Jesus, para escutar o que ele falava. Muitos procuravam Jesus aonde quer que ele estivesse, para escutar os ensinamentos de Jesus. Ok? Então, Nicodemos conhecia a lei. E eu acredito que, para tardar um pouco o processo, Nicodemos usou dessa artimanha, mas não precisava ter usado disso. O plano de Deus é perfeito. Então acontece que, por acaso, ali no versículo 52, eles respondem:
por acaso também você é da Galileia? Não, ninguém é da Galileia naquele momento ali. Examine e verá que a Galileia não se levanta profeta. Então ele mandou dizer: se tu acha que esse homem que é da Galileia é o Messias, eu te falo, da Galileia não vem profeta algum. Não tem nenhum profeta que tu possa analisar nas Escrituras que nasceu na Galileia. Então, como esse Messias, esse Jesus que se diz Filho de Deus Altíssimo, pode ser o Messias? Não faz sentido. Mas eles não entendiam, ou não compreendiam, ou não quiseram compreender que Jesus não era da Galileia. Jesus não tinha nascido na Galileia. Que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era o Filho de Deus encarnado, que estava naquele momento para ensinarmos a viver uma vida como Deus Ele tem nos mostrado através da sua palavra. A sua palavra é um manual de conduta cristã, para que nós possamos entender como nós devemos levar a nossa vida. Então, acredito que dentro desse acontecimento, as divergências, as reações daquele povo, daquela multidão, Jesus, ele teve um momento, digamos, de reflexão, e também ele pôde olhar a incredulidade daquele povo, por não acreditar que ele realmente era o Cristo. Nós, muitas vezes, Jesus muitas vezes se entristeceu quando a gente pode ver ali na passagem de Lázaro, que ele se entristeceu com a incredulidade do povo. Jesus se entristecia muito com a incredulidade do povo, por não entender qual era o plano de Deus para aquele povo. A palavra fala: ele vem aos seus, mas os seus não o reconheceram. E nós reconhecemos Cristo? Nós temos reconhecido Cristo como nosso verdadeiro Messias, verdadeiro Filho de Deus? Então vamos para a conclusão dessa palavra, então, né? Que Deus nos ajude a entender a palavra dele, que Deus nos conduza para que nós venhamos não só escutarmos aqui, mas que nós venhamos refletir em casa. Essa palavra vai ficar gravada, vai estar no YouTube, a gente pode olhar mais tarde, pode esmiuçar a palavra em casa, pode pegar esse capítulo de João e estudar mais profundamente, pode meditar em cima desse capítulo. O livro de João é um livro maravilhoso. Ele fala, digamos, é um livro descritivo, que ele fala bem do ministério de Jesus, quando Jesus passou na terra. E eu convido os irmãos a estudar o livro de João, para até quando for ministrado aqui os próximos capítulos, possa ter um maior entendimento. Que quando a gente estuda antes, a gente consegue ter um entendimento melhor daquilo que está sendo pregado e daquilo que está sendo ensinado. A palavra mesmo nos fala que a gente tem que examinar as Escrituras. Que vocês não venham simplesmente eu falar aqui na frente e vocês tomaram geralmente isso como verdade. É claro que eu tenho uma responsabilidade muito grande e eu não quero falar de heresia que conduzir o povo de Deus à heresia. Mas a gente tem que ter muito cuidado, que ultimamente, muitas vezes, hoje mesmo eu estava vendo uma pregação, e a pregação que falava era totalmente herege. O que o pastor falava não tinha nada a ver com o que a Bíblia prega. Aí eu fui bater na Bíblia mesmo, aí falei com a Camila: tu está vendo o que esse cara está falando aqui? Cara, no meu consentimento, na minha percepção, esse cara está totalmente errado. Então a gente tem que ter cuidado. O que a gente tem escutado? Aquilo que a gente tem escutado é realmente o que está na palavra do Senhor? Porque muitas vezes a gente pode se alimentar em fontes erradas e andar errado, porque de tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente fala, muitas vezes a gente vai replicando, vai contagiando outras pessoas
O meu erro pode contagiar o erro do Guilherme, juntar com o meu erro, mais o erro, e aí sim a gente vai criando uma bola de neve. Por quê? Porque muitas vezes a gente não examina a palavra. É importante que nós venhamos ter uma comunhão com a palavra. A palavra nada mais é que o nosso pão diário. Lembra do maná que caía diariamente do céu? Esse maná é a nossa Bíblia. Você não levanta sem tomar um cafezinho para trabalhar. E assim é a nossa vida. Nós levantamos, tomamos um cafezinho e depois vamos trabalhar. Então o que a gente deve levantar, ter uma comunhão com a palavra do Senhor, pode fazer um cafezinho ali, ter uma comunhão com a palavra do Senhor, meditar e irmos trabalhar, alimentados da palavra do Senhor. Essa palavra que é vida, essa palavra que nos fortalece. Então, eu trago como conclusão: como podemos ver em toda a mensagem, o ódio dos fariseus era porque Jesus fazia o bem, curava no sábado, para que o Senhor do sábado. Então Jesus, ele pregava a sua divindade, falando sobre o Pai, apontava o Espírito Santo, falava que era o único e que ele era a fonte de vida. Então isso os religiosos não aceitavam. Aí eu faço uma pergunta para que nós possamos levar para nós mesmos. Por que seus rituais eram mais importantes que o próprio Filho de Deus? E nós, como crentes ou incrédulos diante dessa verdade? Nós somos crentes ou crédulos diante dessa verdade? É isso que é importante nós entendermos. E por que você reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador? Para você Cristo é vida? E você tem bebido dessa fonte? Tem bebido da fonte do Espírito Santo? A palavra, o livro de João nos fala tudo isso. Fala que Jesus, que o Espírito Santo é fonte de água viva. É essa fonte que habita em nós. Então, vamos encerrar esse culto orando mais uma vez.